Pessoal, antes de começar esse vídeo, eu gostaria de estar falando para você que esse foi o meu método de estudo. Muita gente pediu para mim fazer esse tipo de vídeo, tá? Espero que alguns tenham uma base mais ou menos de como que eu fiz e se adaptar a isso, entendeu? Porque querendo ou não é difícil. Então, vamos começar o... E aí galera, beleza? Estamos de volta aí com mais um vídeo para vocês. E cara e rapaziada, antes de começar esse vídeo aqui, gostaria de estar pedindo a você para que deixasse seu like nesse vídeo, beleza? Porque foi um vídeo muito pedido por vocês, tá? Muita gente me chamou no Instagram para fazer esse tipo de vídeo porque tava com dificuldade, beleza? E se qualquer coisa que você tiver dúvida, eu vou deixar meu Instagram aqui e você me chama lá pra gente bater um papo pra gente tentar esclarecer essa dúvida, beleza? Galera, é o seguinte... no último vídeo eu falei que não ia gravar mais, só que repensei, falei assim, poxa, o pessoal da ESA que tá me acompanhando aí, que tá querendo mais informação, galera, eu vou dar bizus para vocês, dicas para vocês de estudo, não vou falar nada sobre as etapas porque vocês vão saber lá dentro, beleza? É uma experiência que eu tive aí com um fuzileiro que não foi legal para mim, você tá me entendendo? Mas enfim, é um militarismo, né? Faz com que a gente não passe esse bizu, porque você por você, mais ninguém, é individual o negócio, porque aqui, querendo ou não, é uma competição para quem vai entrar lá dentro. Mas enfim, o pessoal me pediu para me fazer um vídeo relacionado à organização de estudos. Ah, Ícaro, como é que você fazia para organizar seus estudos? Como é que você fazia para fazer isso, fazer aquilo? Tudo relacionado a isso. Porque ano passado eu fiz também a prova da ESA. E eu utilizei um método, né? Eu não tinha dinheiro para pagar nenhum cursinho, nada, estudei por conta própria. Galera, como vocês sabem, tem matérias de português, matemática, geografia, história, um pouquinho de literatura e redação, beleza? Então galera, se vocês estão aí com dificuldade em achar os conteúdos que estão pedindo em cada matéria, no edital da Marinha estão todos lá, tá? No edital tem tudo que você precisa, então cria vergonha na sua cara e lê o edital inteiro, beleza? Não tô sendo arrogante, mas pô, a pessoa quer passar num concurso público, a primeira coisa que ela tem que ver é ver o edital, beleza? Então galera, vamos ao que interessa. Como eu já falei, tem 6 matérias, contando a redação, tá? Galera, é o seguinte, o que eu fazia? Não é o que você deve fazer. Se você achar interessante esse método de estudo que eu utilizei, beleza, você vai utilizar ele. Você tá entendendo? Então, galera, é o seguinte, eu não trabalhava, tá? Eu fazia uns freelances aí, mas eu não trabalhava aquela parada firme todos os dias. Então, o que eu fazia? Eu acordava de manhã. Não, primeiro, vamos montar primeiro aqui um cronograma de estudos. Você vai pegar um papel, alguma coisa que você utilize sempre para estar olhando tudo aí, ou computador, ou colocar num quadro aí no seu quarto. Monta um cronograma de estudos, quais matérias estão sendo pedidas no concurso. É a primeira coisa que você tem que fazer. Eu tô falando isso novamente, tá? Porque parece que o pessoal não olha os vídeos que eu tenho postado. Você vai colocar tudo que está pedindo nos conteúdos aí de português, de matemática, enfim, até geografia. Vai colocar tudo num quadro e ver. Ah, eu tenho 5 matérias: português, matemática, geografia, história e literatura. Então, como é que eu vou fazer essa divisão de estudos? Cara, é o seguinte. Se você tem facilidade em português e geografia, você coloca assim na segunda-feira. Português e geografia, você começa com esses conteúdos. Faz o que? Um capítulo de cada vez, sem pressa, tá? E faz exercícios relacionados a esse capítulo, beleza? No outro dia vai ter o que? História e matemática. Então você faz o que? Estuda um capítulo de cada e faz exercício desses capítulos. Esse foi o meu método de estudo. Eu estudava 2 matérias por dia. E quando eu no caso eu tenho dificuldade em matemática, eu deixava a matemática sozinha. Por exemplo, na quarta-feira eu só estudava matemática. Eu fazia os capítulos e fazia muito exercício. Por que eu faço muito exercício? Porque só na prática que você vai aprender. Não adianta você ler o negócio 50 mil vezes e saber
até a vírgula da parada. O negócio é você praticar, tá? Se você tem dificuldade em qualquer matéria, você se dedica uma vez na semana para ela ou mais. Você tá me entendendo? Redação, o que eu fazia com redação? Eu deixava também por um dia, só para estudar redação. Não estudava muito, tá? Eu estudava o que? Umas 3, 4 horas aí, fazia umas 3 ou 4 redações aí, bem feitas, tá ligado? Pesquisando como que eu devo fazer, introdução, desenvolvimento, consequência e conclusão. Fazia, sabe, eu tentava fazer o meu melhor. Mas enfim, essas dicas aqui que eu tô passando pra vocês, cara, foi muito essencial pra mim, porque eu consegui fazer o conteúdo todo estudando de 2 em 2 matérias por dia e me dedicando a uma por dia também, e estudava de segunda a sábado. Domingo eu descansava. Por que eu descansava? Por que você não estudava todos os dias da semana? Porque é desgastante, você acaba ficando muito fissurado naquilo e essa fissura acaba te atrapalhando às vezes. Por quê? Por exemplo, eu errei um exercício aqui de matemática e eu vou fazer ele até eu acertar. Cara, se você tá com a cabeça quente, tô te falando por experiência própria, você não vai conseguir fazer esse exercício. Você pode ficar aqui 3 horas fazendo o mesmo exercício, mas você não vai conseguir, porque você vai estar com a cabeça tão cheia disso que seu cérebro não vai estar raciocinando mais nada. Então, dê tempo ao tempo. Veio o seu limite também. E o que eu fazia? Eu estudava de manhã, acordava 10 horas, eu estudava até na hora do almoço. Dava 1 hora de almoço, eu fazia um jejum, dava 1 quilo, certo? E voltava, parava, no caso eu almoçava meio-dia e parava 1 hora. Então, 1h30 eu já estava voltando a estudar. Aí chegava 4, 5 horas da tarde, o que eu fazia? Comia um lanche, certo? Fazia um lanche aqui em casa, rapidaço. Comia tranquilo e voltava a estudar. De noite, o que eu fazia? Fazia exercícios físicos na academia ou corria. Por que eu tô falando isso? Porque, galera, é o seguinte, muitas pessoas acabam focando muito na parte escrita, né? Vamos dizer assim, nos estudos, e acaba esquecendo um pouco a sua vida social também. Então você não tem que se prender só a isso, você também tem que fazer as coisas que você gosta durante o dia, porque senão isso vai ficar muito maçante para você, isso vai acabar te enjoando muito rápido. Experiência própria, o que eu fazia? Fazia isso tudo que eu tô te falando, estudava de manhã, parava na hora do almoço, depois do almoço eu voltava, estudava até o café, beleza? Do café eu estudava mais ou menos até umas 7, 8 horas, se eu não me engano. E depois o que eu fazia? Ia pra academia, fazia musculação, fazia tudo que eu gosto de fazer. E chegava em casa por volta de umas 9h30, 10 horas. Era questão de eu tomar um banho, ver um filme, ficar tranquilo. Porque não adianta você estudar 8, 9 horas e se desgastar e os seus estudos não render. Você tem que fazer os seus estudos render conforme a sua evolução. Por exemplo, eu não sei português, eu tenho muita dificuldade em interpretação. O que você tem que fazer? É ler bastante coisa. Ler bastante coisa, porque só assim você vai acabar sabendo interpretar o que está sendo pedido, tá? Uma coisa que eu sempre falo pro pessoal, se você tem dificuldade em interpretação, consequentemente você vai ter dificuldade nas outras matérias. Por quê? Tudo depende de interpretação. Matemática, interpretação, geografia, mas racionalmente você tem que ter uma boa memória, entendeu? Eu usei esse método na história porque eu sou muito bom em gravar coisas, então eu fazia o meu resumo de uma forma muito bem explicada. Eu ia lendo pra caralho, eu ia lendo mesmo, velho. Tinha época que eu estudava, sabe como? Eu entrava no ônibus e eu ficava relembrando todas as folhas que eu vinha escrevendo, da primeira à última, eu sabia de tudo. Por quê? Uma história vai puxando a outra. Então, cara, tinha vezes que eu ficava assim, caralho, a República Velha era isso, depois era isso, depois era... Cara, era foda. Mas quando você tem uma coisa na cabeça que você não tira, cara, você faz de tudo pra conseguir. Mas é de tudo, eu tô falando com sinceridade, você faz de tudo.
Então, cara, o meu método de estudo foram esse. Organizei uma planilha, por exemplo, aquele quadro meu ali, eu coloquei tudo que estava sendo pedido, as matérias estavam sendo pedidas, montei um cronograma de segunda a sábado, colocando as matérias que eu tinha que estudar e colocando em intervalo entre as matérias, dava aqui umas 2 horas e meia, 3 horas e meia para cada matéria, tá? Quando eu estudava uma matéria, eu não ficava por muito tempo. Ficava aqui umas 4 horas no máximo, 5 horas no máximo, para mim entender bem o conteúdo, porque eu tenho um pouco de dificuldade em matemática. Então eu tive esse tempo aí. A redação era a mesma coisa, igual eu havia falado com vocês. Cara, não tem mistério essa organização de estudos. Para quem trabalha, tenho certeza que vai ser mais difícil. Então a pessoa vai ter que fazer uma divisão de matéria, 3. Você vai ter que estudar 3 matérias por dia. Por quê? Porque só assim você vai ver conteúdos, né, até o dia da prova e não vai se perder. Por que eu tô falando não vai se perder? Porque você vai ter que estudar português, matemática e geografia, por exemplo. Aí você estuda uma horinha de português, uma horinha de geografia, uma horinha de matemática. Mas eu tenho certeza, se você tiver foco, você vai fazer esses exercícios que eu te falei, né, que são essenciais na parte dos seus estudos. Mas quem não tem foco vai só fazer um resuminho ali básico e vai achar que está estudando, vai estar se ferrando. A verdade é essa. Mas enfim, galera, esse foi o meu método que eu usei na prova da ESA ano passado. Tipo assim, eu não consegui obter um resultado bacana, porque eu estava muito nervoso, eu estava muito ansioso, eu não sabia como que era, eu não tinha feito provas anteriores, eu dei mole em relação a isso. Foi tipo assim, de primeira viagem mesmo, sabe quando você entra num concurso e não sabe por que você está fazendo? Então, fiz isso, dei mole. Depois de bastante tempo, falei, cara, se eu tivesse estudado mais um pouquinho, eu passava. Pessoal, resumindo aqui pra você, cara, o meu método de estudo foi bem básico mesmo, você tá me entendendo? Eu consegui fazer com que esse método básico fosse eficaz pra mim, eu consegui ver todos os conteúdos, eu consegui fazer todos os exercícios que eu tava planejando em fazer. Eu consegui passar na prova, mas eu não consegui passar na redação, você tá me entendendo? Faltou pouco para mim passar. Por isso que eu venho falando para você, não adianta você se matar de estudar e não entender. Você tem que colocar tudo no seu limite. Não adianta você estudar 10 horas por dia e durante essas 10 horas você não ter nenhum resultado. Então você tem que se adaptar no seu dia a dia, em tudo que você faz. Você tá me entendendo? Esse vídeo já foi bem básico, espero ter ajudado alguns de vocês. Muita gente me pediu para me fazer esse tipo de vídeo para mostrar qual que era o meu cronograma de estudos. Então tá aí, esse foi o meu cronograma, foi bem básico, eu consegui fazer de tudo. Enfim, eu queria dar um outro recado, cara, aqui. Cara, peraí. Queria dar um outro recado aqui, eu tô quase lá, tô quase chegando lá para pegar as apostilas para vocês. O pessoal tá me perguntando muito sobre as apostilas, querem muito as apostilas, mas está sendo difícil o cara me responder. Até hoje parece que ele não viu, eu vou ter que ir lá pessoalmente conversar com ele, porque ele é diretor, sabe como é que ele tem muita função e acaba não dando conta de fazer tudo. Então eu vou estar entrando em contato com ele lá para me ver o que a gente pode fazer num preço bacana para vocês. Eu não quero tirar nada disso, tá? Só quero estar ajudando aí vocês a terem um resultado melhor no seu desempenho, beleza? Então valeu, falou e não esquece de deixar seu like, beleza? É nóis!